Boa noite, gente. Segundou, né? Mais uma live. Hoje eu vou falar com vocês sobre intestino. Olha que tema importante. Intestino e emagrecimento. O intestino está totalmente ligado no nosso emagrecimento e as pessoas acabam não dando tanta importância para o intestino. Intestino preso, gente, não é sinal de saúde, hein? Não mesmo. E esse é o tema da nossa live. Deixa eu ver um negocinho aqui. Tava vendo... Aqui. Gente, já aproveita aí e compartilha com as amigas que querem emagrecer e já tem problema no intestino, está prejudicando. Oi, Gé, boa noite. Silvia. Caramba, não tô conseguindo fixar o tema da live. Não tô conseguindo, gente. Bom, enfim, vamos começar, né? Já que não fixa, a gente vai sem fixar mesmo. Bom, vamos falar hoje, gente, sobre intestino, né? Intestino preso. Como mudar isso? Estar com o intestino preso não é algo saudável, igual as pessoas às vezes acham que é, e não é. Intestino preso é um sinal que alguma coisa não está legal no seu corpo. E a gente precisa cuidar disso. A gente precisa dar muita atenção nessa parte do nosso intestino que a gente acaba deixando de lado, a gente acaba esquecendo. E se você esquece do seu intestino, seu humor é comprometido. Porque o intestino, igual eu vou falar pra vocês hoje, ele é o nosso segundo cérebro. E, gente, fala sério, né? É terrível viver com o intestino preso, não conseguindo ir no banheiro, não conseguindo evacuar. Isso é terrível. E aí, as pessoas acham que isso é normal, gente, não é normal você não conseguir ir no banheiro, você sofrer pra ir no banheiro, você ir no banheiro e ficar fazendo aqueles cocô cabritinho. Gente, não é normal, tá? E não é vergonha nenhuma a gente falar sobre isso, por quê? Porque ir no banheiro é algo normal, né, gente? Faz parte da vida e a gente tem que falar sobre isso. Pior coisa que existe, Nutri, realmente é a pior coisa que existe. Então, se você quer aprender como melhorar o seu intestino, como fazer ele funcionar, aproveita, assiste essa live, já compartilha aí com as amigas, para vocês que estão vendo gravadas no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você tá assistindo. Então, se você quer emagrecer, você precisa cuidar do seu intestino. Então, já pega papel e caneta e, água. Lembrem que toda live a gente assiste bebendo água, gente. A água é fundamental. Nossa, essa luz hoje tá dando não. É fundamental a água, tá? Então já compartilha com as amigas. Se você deseja emagrecer, tem bastante gente nova aqui, bastante carinhas novas por aqui. Eu te ajudo a perder 10 quilos em 2 meses comendo de tudo. Já compartilha e chama as amigas para assistir. Já vai lá depois. Segue a gente no YouTube, que essa live vai ficar salva só lá no YouTube, tá? Oi, Sandri, boa noite. Sandria, né? Desculpa, acho que eu falei errado. Então vamos lá, gente. O que seria de fato ter dificuldade pra gente ir no banheiro? Ter dificuldade pra ir no banheiro, Liz? Seria não ir no banheiro todos os dias? Boa noite, Aparecida, Neuzeli, Carol. Boa noite, meninas. Então vamos entender o que é de fato, gente, ter dificuldade para ir no banheiro. Liz, eu tenho que ir no banheiro todos os dias?
Depende. Vamos entender primeiro esse lado? Geralmente sim, gente. Geralmente nós deveríamos ir ao banheiro todos os dias. Por quê? Porque nós comemos todos os dias, né? Então os nutrientes, eles são absorvidos pelo nosso intestino e aí eles são distribuídos para a corrente sanguínea, fazem todo o metabolismo e tudo mais. E o que é resto, que não é aproveitado, precisa sair, né? Fica lá no nosso intestino, mas ele precisa sair. Se você não vai no banheiro todos os dias, o que acontece? Aquelas fezes, aquele resto, ele tá ali na sua barriga, ele tá ali no seu abdômen. Então, existem pessoas que acabam tendo o intestino preso, acabam ficando 3, 4, 5. Gente, eu já vi pessoas que já ficaram 15 dias sem ir no banheiro. Imagina você ficar 15 dias sem ir no banheiro, o tamanho da sua barriga. Porque, gente, as fezes acumuladas, né, aquele bolo fecal tá ali na sua barriga. Se ele não sair, ele tá ali. Então, se você fica 15 dias sem ir no banheiro, tá ali. Ela precisa sair. Então, isso não é normal. Ah, Liz, mas eu vou dia sim, dia não. Eu teria que ir todos os dias, mas eu vou dia sim, dia não. Meu cocô é normal, não sinto dores. Ele não sai cabritinho, sai tudo lindinho. Ele é mesmo. Ele não sai dessa forma, ele sai normalzinho. Tá tudo bem, não tem problema você ir dia sim, dia não, tá? O problema é se você vai no banheiro dia sim, o dia não, e esse cocô, ele é sofrido, você sente dores, você acaba saindo lá só aquelas bolinhas, sabe, gente? Ou se é uma fezes muito mole. Isso não é normal, gente. É normal a gente falar isso porque a gente tá falando de intestino. O seu intestino, ele precisa estar saudável e para ele estar saudável, as suas fezes têm que estar saudável, certo? Então, se você vai no banheiro dia sim, dia não, mas você não se sente estufada, tá saindo normalzinho, beleza, tudo ok. Agora, se não tá normal e você tá ficando estufada, não. Precisa regular, porque não tá normal, não tá legal, tá? E as pessoas que ficam sem ir no banheiro, gente, sofrem muito, 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 muito. Eu já passei por isso. E olha, é terrível, porque o intestino, ele é um dos principais órgãos. A gente fala que ele é o nosso segundo cérebro, tá? Ele é o responsável pela absorção de nutrientes. Então, ele precisa tá legal. A comida, ela entra pela boca, a gente faz o processo de mastigação para facilitar a absorção de nutrientes. E o nosso intestino, ele é responsável por absorver tudo. Então, se ele não tá legal, ele não vai absorver de forma legal, ele não vai trabalhar de forma legal. Vocês compreendem isso? Como uma coisa tá ligada à outra. Se seu intestino não tá legal, você tá comendo tudo bonitinho? Nem tudo que você tá comendo tá sendo absorvido. Olha só, a dureza daí. E outra coisa interessante, gente, é que o nosso emocional, ele é totalmente ligado ao nosso intestino. Pode reparar, para um pouquinho para pensar aí, um dia que você ficou sem ir no banheiro por vários dias, né, sem ir no banheiro, ou você foi e sofreu para ir no banheiro, são dias que você tava estressada, nervosa, que você só queria que o dia acabasse, porque as coisas não estavam indo bem, não estavam andando bem. Porque tudo influencia na nossa vida. Se o seu intestino não está legal, você vai estar de mau humor. É fato, a sua barriga vai estar grande, você vai se sentir feia realmente, vai se sentir inchada, vai se sentir estufada. Para você o dia vai estar uma porcaria. Ficar irritada é o mínimo que vai acontecer nesse dia. É o mínimo. Faz sentido pra vocês? Alguém já passou por isso? Gente, mas pensa, né? A pessoa que não vai no banheiro tem tanta fezes ali acumulada, tanta sujeira, porque fezes acumulada é sujeira. Como que ela vai estar bem? Como que ela vai estar legal? Não vai, tá tudo desregulado ali. Tá tudo fora, sabe? Fora do encaixe. E o intestino, ele é ligado ao nosso cérebro.
O intestino não tá legal, qual que é a ligação que ele vai te passar ali? Que tá tudo péssimo. E nosso emocional é abalado demais, gente. Então, a primeira meta do processo de emagrecimento é trabalhar o intestino. Se o intestino do paciente está bacana, tá legal, beleza, aí você já vai para a próxima parte. Agora, se o intestino não estiver legal, a gente precisa fazer ele funcionar. A gente precisa controlar o intestino. Senão, nada anda, tá? O emagrecimento não vem, não adianta, os hormônios começam a ficar todos desregulados. Então, você precisa entender a importância que é cuidar do seu intestino. De extrema, gente, extrema importância. E pensa aí, quem já viveu isso. Ai, gente, é terrível você ir no banheiro e ficar lá, né, sofrendo e sair só o cabritinho. Aí você sai do banheiro, sua barriga ainda tá inchada. Não saiu metade das coisas que tinha lá dentro pra sair. É uma sensação péssima, não é? Alguém compartilha essa sensação? Porque eu já passei por isso. Gente, sem brincadeira. Eu era o tipo de pessoa que um dia sim, dia não, era luxo. Era dia sim, 2 não. E se eu fosse viajar, se eu ficasse uma semana fora, era uma semana sem ir no banheiro. Olha só como que é o nosso psicológico. Era, gente, era. Hoje, graças a Deus, não é mais. Porque trabalha de cuidado do intestino. E trabalha aqui, ó. Porque quando a gente viaja é muito psicológico, né? Psicológico. Aí começa a comer tudo errado na viagem. Aí vira uma coisa maravilhosa de Deus. Então vamos lá. Anotem essas dicas para vocês colocarem em prática e não deixarem esse intestino pifar, hein, gente? A primeira coisa que eu vou falar não é segredo pra ninguém, porque eu falo isso aqui todo santo dia. Eu falo isso aqui pra vocês logo que eu acordo. O que é, gente? O que eu falo todo santo dia aqui? Água, né? Isso mesmo, água. Não adianta. É a primeira coisa pra você cuidar do seu intestino, você precisa beber água. Não tem jeito. Se você não bater a sua meta de água, não vai funcionar 100%. E quando eu falo lá, tem os vídeos que eu falei sobre água em jejum, gente, o nosso intestino, ele agradece tanto essa água em jejum, que vocês não têm noção. Isso aí limpa, faz uma varredura no nosso corpo, e o intestino facilita ele jogar toda essa sujeira fora. E aí você precisa bater sua meta de água por dia. Então faz a continha aí, ó. 35 vezes o seu peso. 35 ml vezes o seu peso. Essa é a quantidade mínima de água que você precisa bater por dia. Passou, beleza. O que não pode é não bater, né? Beber menos que essa quantidade. Aí não aceito. E, gente, aí vocês podem falar assim pra mim: nossa, Liz, mas como beber água? Tudo isso de água? Eu não lembro que live que eu fiz. Da pessoa era 5 litros. 5 litros de água por dia. Não sei, acho que não foi a live, não. Foi no negócio do metabolismo que eu falei pra vocês. Na continha do metabolismo. 5 litros por dia. Gente, tem que bater. Mas você não vai bater essa quantidade de água do dia pra noite. É impossível, não tem como. Então começa colocando metas pra você ir aos poucos. Primeiro você coloca uma meta de 2 litros por dia. Bateu a meta, aumenta mais 500 ml. Vai aos poucos até você atingir a sua meta. Toda meta é atingível. Tudo é atingível a partir do momento que a gente quer fazer, sabe? Mas você precisa ir aos poucos. Porque se você vai falar, pã, vou de uma vez, não vai de uma vez, não vai funcionar, não vai dar certo. Então você precisa fazer isso até isso se tornar um hábito na sua vida. Eu não tomava água também. Como que eu passei a ter esse hábito? Eu olhava pra garrafinha de água que sempre tá aqui comigo, como eu falo pra vocês, peguem água. Olhava pra ela e já dava um golinho. Olhava pra ela e já dava um golinho. Então você começa a dar goles na água. Você não vai esperar ter sede. Você não precisa dar golada de aí vir aquele estômago ruim. Não, vai dando um golinho. De golinho em golinho você bate sua meta. É aos poucos. Faça a sua estratégia do jeito que fica mais fácil pra você. Tem gente que prefere, tá? Tomar um copão de 500. Ok. Mas pra mim não funcionou. Pra mim tinha que ser de golinho em golinho. E assim, funcionou.
Você não vai esperar o seu corpo dar sinais que você tá com sede. Na verdade, ele nem vai dar mais esses sinais, porque você vai estar sempre bebendo água. Você vai estar sempre se hidratando, você vai deixar tudo certinho ali, tá? E aí, o que acontece? Outra coisa importante vocês saberem que quando a gente não bebe água, o nosso corpo ele dá sinais que ele tá com sede. Só que são os mesmos sinais da fome. Olha só que interessante. Então, quantas vezes você não comeu porque você estava com sede? E aí você não sabia diferenciar e aí você comia. E aí, por que o corpo, Liz, continua dando sinais de fome? Por quê? Porque você não está mandando água para ele. Só que os alimentos, ele tem água. Então, o nosso organismo, ele absorve aquela água dos alimentos, tá? E aí, esses alimentos em excesso vão lá ser armazenados como gordura. Só que você continua sem dar água. Então, o nosso corpo continua dando sinais de fome, porque aí você vai mandar mais alimentos e aí ele vai ser armazenado como gordura. Só que o corpo vai usar a água. Então, vocês compreendem que se a gente não dá água para o nosso corpo, ele dá um jeito de resolver o problema? Só que resolvendo o problema, a gente acumula gordura. Então, olha só como que é interessante a gente hidratar o nosso corpo e evitar o acúmulo de gordura. E a partir do momento que você bebe mais água, você percebe que sua pele melhora, o seu cabelo melhora. Gente, você vê que sua pele tá ressecada, você tá cheia de celulite, tá com retenção de líquido e ainda não tá mandando água para dentro, tá inchada. Essas coisas você começa a resolver bebendo água. Aí a mulher fala assim, nossa, eu tô cheia de celulite, vai lá e faz 1000 procedimentos, gasta aquele dinheirama, não que ela não pode fazer, que não dá resultado, pelo contrário, dá sim. Só que não adianta fazer tudo isso se você não beber água. O que vai desinflamar as suas células é você beber água. Então começa a beber água e veja a mágica acontecer, porque realmente, gente, essa é a mágica. Bebendo água, a coisa mais simples do mundo. E não tem negociação, tá, gente? Tem que beber água, tem que bater a meta e ponto final. Não existe, eu vou bater menos, eu vou tomar só de semana. Não, é semana, final de semana e tudo mais. É você ir aos poucos, bater sua meta, aumentar a meta, né? Aumentar as quantidades e chegar ali, ó, na meta geral dos 35 vezes o seu peso. E aos pouquinhos até chegar nessa meta. Todos os dias, pro resto da sua vida. Tá? Então, ó, anote aí, não esqueçam, 35 ml vezes o seu peso e sempre 15 ml de água em jejum. Certo? Vamos lá pro segundo ponto. Não menos importante, né, obviamente. As fibras, gente. Fibras são essenciais para o nosso intestino. Essa semana eu fiquei 2 dias com o intestino preso. Nossa, é horrível ficar com o intestino preso. Não tava bebendo água, né, Gé? Só pode para estar com o intestino desse jeito. O segundo ponto, gente, são as fibras. Só que, pelo amor de Deus, não consumam fibras em exagero sem beber água, que vocês vão ficar mais travadas que nunca. Se você não beber água e mandar aquela quantidade grande de fibras para dentro, gente, vocês não têm noção. Aquele bolo fecal vai travar mais do que já tá. Você vai sentir na sua barriga como se tivesse comido uma melancia de uma vez. As fibras precisam de água para sair, tá? Como que é o processo? Tá ali, no seu intestino. A fibra junta e aí a água faz o movimento para sair o bolo fecal. Essa semana o meu parou de funcionar, mas com as suas dicas ele voltou a funcionar. Que maravilha! Vocês viram, gente? É colocar em prática. Que bom, Mari. Fico super, super feliz. É colocar em prática e fazer o negócio funcionar, gente. Porque ninguém merece ficar travada, né? Ficar com o intestino preso. Não, ninguém merece. Eu não consigo, gente. Nem pensar em voltar naquela vida. Seguem as dicas, gente. É real. Minha nutri preferida. Obrigada! Fico muito feliz. De verdade. Gente, ver vocês tendo resultado, vocês não têm noção de como eu fico feliz. Vocês não têm ideia. Eu acho que eu fico mais feliz com o resultado de vocês que vocês, sabia? Adoro, gente.
Mas é porque eu já passei por isso também. Às vezes as pessoas olham assim e falam assim, mas é muito fácil pra ela. É muito fácil nada, gente. É muito fácil nada, porque antes de eu aplicar em vocês, eu também, né, tive que aplicar em mim pra fazer o negócio realmente dar certo. E outra, eu também sou ser humano igual todo mundo, então a gente também precisa colocar em prática, senão não funciona não. Trava tudo. Sim, depois que comecei a beber água, voltou a funcionar, tá vendo? A água é essencial. E voltando a falar das fibras, Elis, onde a gente encontra as fibras? Sementes, grãos, alimentos integrais, em comida de verdade, gente, comida de verdade, tá? Arroz, feijão, salada, legumes, carnes, enfim. É esse tipo de alimentação que o nosso corpo pede, que o nosso corpo necessita. Então, você precisa lembrar que tô com fome? Água, fibras e vitaminas. Ponto. É isso que a gente precisa pro nosso intestino ficar feliz da vida. Água, 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 água. Elis, mas eu já faço tudo isso. E tá travado. O que será que tá faltando? Pode estar faltando gorduras boas aí. Se não tiver uma quantidade legal de gorduras boas, mesmo você bebendo água, consumindo fibras e vitaminas, ele pode travar, gente. Então, as gorduras boas são essenciais para o nosso corpo, tá? Então, vamos lá. Só uma aspa, assim, o que acontece em relação à gordura? As pessoas, elas têm muito medo, gente, de comer gordura, né? Porque o excesso da gordura, ele aumenta o peso. Só que as pessoas começaram a ficar com tanto medo de engordar, tanto medo que não comem mais gordura boa. Não come azeite, às vezes não come abacate, não come nada de gordura boa, com medo de engordar. E não é bem por aí que funciona a coisa, né? A gordura não é o problema. O problema é o exagero. O problema é você não saber comer, tá? Um azeite de oliva extra virgem, que ele é maravilhoso, é você colocar um fio na salada, não é você virar e ficar brincando com o vidro lá e ficar aquela coisa melecada de óleo. Aí a pessoa fala assim, mas um azeite extra virgem é muito caro. É caro porque você está gastando demais, porque você está colocando demais. Agora, a partir do momento que você coloca um fio, ele vai durar, gente, muito tempo. Você não vai cozinhar com ele, você só vai colocar ele na salada. Na comida você nem precisa colocar óleo, colocar nada. Não precisa. Gente, agora essa dica aqui, essa dica é o que eu falo, é uma dica de milhões. É uma dica de milhões. Vocês precisam anotar essa dica aí. Uma gordura boa, muito maravilhosa, é a manteiga ghee. Já ouviram falar dessa manteiga? Aí vocês vão falar assim pra mim, Liz, mas a manteiga ghee é muito cara. É cara. Se você for comprar ela no mercado, ela é cara. Mas olha só, gente, a manteiga ghee, a gente pode fazer ela em casa, deixa eu explicar pra vocês. A manteiga ghee, ela é um processo, né, de clarificação, onde a gente separa a lactose e a caseína, tá? Ela fica quase praticamente sem lactose e caseína. Como assim, Liz? Na indústria, né, essas manteigas ghee vendidas em mercados, elas realmente não têm nem lactose nem caseína. Só que a gente vai fazer ela em casa. Então, a gente separa quase tudo a lactose e a caseína. E ela fica realmente muito barata, porque você vai fazer ela em casa. Olha que maravilha. E como que faz, Liz, a manteiga ghee em casa? Você compra uma manteiga normal, aí você pega um vidinho lá no YouTube mesmo, tem 300 milhões de vídeos lá ensinando como fazer essa manteiga ghee em casa. Só que você vai fazer ela a partir de uma manteiga normal. Então, uma manteiga mais barata, você pega, assiste o vídeo lá e você tem a sua manteiga ghee em casa. Olha só que prático e barato. Gente, testem. É maravilhoso, é demais. Eu não vou entrar no processo dela aqui agora, senão a gente vai ficar na live aqui só falando disso, né? E já se passaram um bom tempo. E tem mais dicas ainda pra mim falar pra vocês. Mas é super simples. Compra a manteiga normal, você coloca o vidinho lá no YouTube, tem o passo a passo, rapidinho você faz, tá? E aí, como que você vai usar ela?
Por que a manteiga ghee, né? Essa dica é de milhões mesmo. Ela é maravilhosa. Gente, essa dica é maravilhosa. E eu quero que vocês saibam por que da manteiga ghee e não a manteiga normal. Por esse fato que eu falei, que a gente tira a inflamação, a gente tira a caseína e a lactose. Então ela fica uma gordura super saudável, gente. E isso pro nosso intestino é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Primeiro, eu sempre dou uma dica mais prática. Que se o intestino não funcionou, você pega uma colherzinha de café de óleo de coco, mistura no seu café e toma. Se ele não funcionar, aí a gente faz esse processo da manteiga ghee, que ele fica uma gordura boa, que se provavelmente ele, com todas as estratégias, ele ainda não voltou a funcionar, é porque tá faltando gordura no seu corpo. E essa manteiga ghee resolve, sim, bem legal o problema. Como que você vai consumir ela? Você vai fazer um chazinho antes de dormir, um chá da sua preferência, sem adoçar. Não pode ser adoçado, tá? E aí você vai colocar só uma colherzinha de café, sabe? Aquelas colherzinhas. Pronto, mistura ali no seu chá. Perfeito, perfeito, gente. Todas as noites antes de dormir. Certo? Deixa eu voltar aqui no roteiro que eu fiz pra vocês. E gente, outra coisa legal é que essa manteiga ghee, ela ajuda as bactérias boas do nosso intestino, tá? Por isso que é maravilhoso. E vocês têm que entender uma coisa também, gente, que tudo que você vai colocar em prática não vai ser do dia pra noite que vai funcionar. Não é eu fiz hoje, eu já vou no banheiro na hora, já vou no banheiro amanhã. Não, calma lá, né? Às vezes demora uma semana pra funcionar. Então, por isso que você vai fazer, ó, gradativamente, dia após dia, certo? Um pouquinho de cada vez. E cuidado, às vezes a pessoa fala assim, dá dica para a Páscoa quem está no processo de emagrecimento. Gente, verdade, a Páscoa no processo de emagrecimento. Eu vou gravar um vidinho, vou gravar não, já gravei um vídeo. Eu vou postar ele amanhã ou quarta-feira, pra vocês pegarem essa dica e comer chocolate, comer ovo de Páscoa, enfim, ser feliz na Páscoa, porque a Páscoa é uma vez no ano. Então, ó, não deixem de acompanhar no Instagram, que eu vou postar lá no Instagram. Não vai estar no YouTube, esse vai estar no Instagram e no TikTok, tá? E vai ser essa dica pra Páscoa. Dica de milhões, vocês já sabem, né? Dica maravilhosa. Agora, gente, mais um pouquinho pro nosso intestino. E nessa dica eu vou falar também uma forma de comer chocolate pra você não prejudicar também, travar o intestino. Porque existem pessoas que comem o chocolate já a batata, né? Já trava e não vai no banheiro. E só um parênteses nesse do chá, gente, por favor. É chá à noite antes de dormir. Não vou me tomar café à noite antes de dormir. Ai, Liz, mas eu gosto do café, eu tomo café e não me prejudica o sono. Não tem problema nenhum pra mim. Tá, você acha que não tem. Você acha que não tem, mas prejudica, tá? Prejudica a produção de alguns hormônios que vão te levar ao sono profundo. Aí prejudica o seu emagrecimento. Então, depois das 4 horas da tarde, evitem a cafeína, por favor, tá bom? Agora, o que eu vou falar pra vocês são sobre os probióticos e os prebióticos, certo? Então, essa parte também é bem legal. Gente, alguém já parou para pensar o que significa probióticos? Probióticos. Significa lutar juntos e vida. Então, é a vida do seu intestino, né? Eles ajudam a vida do seu intestino. E o que acontece? Às vezes, a deficiência, né, desses probióticos, principalmente por pessoas que tomaram muito antibióticos a vida toda, né, um ou outro, várias vezes, eles acabam sendo prejudicados. Olha só que interessante, porque, ó, probióticos. Aí você ficar tomando a vida toda. Gente, tem gente que toma remédio demais.
um monte de antibiótico. E prejudica, gente. Eles destroem, os antibióticos destroem esses bichinhos, né? Que a gente fala, os bichinhos naturais do nosso intestino. E a alimentação também, né? Devido à alimentação inflamada, eles acabam morrendo, tá? E aí, o intestino também não funciona legal. Dois produtos, né, alimentícios que eu falo, que são bacanas, assim, extremamente interessantes para o nosso intestino e repõem, né? Eles repõem esses probióticos, é o kefir e a kombucha. Já ouviram falar? E, gente, gestante, já me perguntaram, então eu já vou responder aqui, que às vezes vocês me perguntam no direct. Gestante, lactante, para consumir qualquer coisa desse tipo, precisa perguntar pro seu médico, tá? Não tem como eu falar, pode, não pode, sendo que isso é uma particularidade de cada uma e eu não estou vendo a vida de cada uma, então sempre pergunte tudo antes pro seu médico. O kefir e a kombucha, eles são esses bichinhos que eu falei e você pode fazer eles em casa também, pegar a mudinha e como é que fala? A palavra não é lavando, e cultivando eles em casa, né, pra você fazer o uso. Gente, a kombucha eu ainda não fiz. Tô devendo, que eu já prometi que eu ia fazer, gravar o vídeo como faz e mandar pra vocês, mostrar pra vocês. Ainda não fiz, tô devendo, mas eu vou fazer. Agora, o kefir, não sou eu que lavo em casa não, é minha mãe que faz, mas eu consumo. Eu tenho intolerância à lactose, então a gente tá fazendo com leite sem lactose. E, gente, pro intestino, sem brincadeira, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, gente, não. É fora de base, sério. Ele é muito bom. Por quê? Porque ele repõe, igual eu falei, essas bactérias boas, né, do intestino. Eles alimentam elas, então elas se multiplicam, voltando à nossa flora intestinal normal. E o que acontece? A gente prejudica muito a nossa flora intestinal com doces, açúcares. Por quê? Porque doce e açúcar, eles alimentam as bactérias ruins, tá? Então, quando a gente faz o consumo de um kefir, de uma kombucha, a gente tá ajudando as bactérias boas. E o nosso intestino super agradece. Agora, os prebióticos, eles são fibras, tá? Fibras que a gente adiciona na nossa alimentação e são fáceis de comprar. Uma boa noite, Luzia. Tá atrasada hoje? Eu vou deixar a live salva lá no YouTube e aí depois você vai lá assistir o começo dela, que as dicas, são maravilhosas. Como a Mari falou, realmente são de milhões. E eu quero contar pra vocês hoje dois probióticos, assim, maravilhosos pra nossa saúde. Um mais barato e um pouquinho mais caro. Mas, assim, o consumo deles são bem pouquinhos, tá? E eles são realmente maravilhosos. Um deles é o Psyllium, provavelmente vocês já ouviram falar. E o outro é a biomassa de banana verde, que você pode ou comprar ou fazer em casa. Muitas pessoas às vezes preferem comprar, gente, porque ela dá um trabalho para fazer em casa, mas dá super certo fazer em casa. Eu já fiz, tem até um post, tá bem lá embaixo do meu Instagram, que eu mostrei o passo a passo da biomassa da banana verde. E a biomassa, ela é neutra, então você pode colocar ela em sopa, fazer brigadeiro, fazer vários doces. Ela é realmente neutra e um prebiótico. E, gente, vocês não precisam fazer tudo isso de uma vez que eu tô falando pra vocês. Como eu falei, coloca uma coisa na sua rotina, faz ela, viu que deu resultado, melhorou, ainda não melhorou 100%, aí você coloca outra coisa, não vai querer abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez, que você não vai fazer nada, tá? E o seu organismo, ele não precisa de tudo ao mesmo tempo. Vai fazendo aos poucos, ver o que tá faltando. E entenda que não é do dia pra noite que seu intestino vai melhorar. Não é do dia pra noite, certo? Agora, vocês precisam entender uma coisa que é bem legal. Não é só da nutrição, mas faz todo sentido, gente. Que é outra dica de milhões. Vocês já pensaram na... Ai, gente, é sério.
Na biomecânica da evacuação, já ouviram falar sobre isso? Gente, a gente se distanciou do que é natural, né, com o vaso sanitário, de certa forma. Porque isso acaba prejudicando. Não é o natural da gente fazer as nossas necessidades da forma que a gente faz, sentadinha ali no vaso. Antigamente não era assim, né? Nem vaso existia. Como que as pessoas faziam suas necessidades? Praticamente agachada, né, gente? E é a biomecânica natural do nosso corpo. Então você pode ajudar o seu corpo com isso. Você coloca o lixinho ali, você senta no vaso, coloca o lixinho e coloca a sua perna em cima. Então você vai ficar com as suas pernas erguidas. Isso já facilita a biomecânica natural do nosso corpo, do nosso organismo. Por quê? Porque ela fica na posição certa para evacuação, que é aquela lá é a posição certa. Era agachar. Você fazia? É da sua época, Luzia? Você pegou essa época? Ah, você morava em sítio, né? Acho que em sítio que tinha mais. Era agachada. E isso, gente, essa naturalidade, o nosso corpo agradecia demais. Agora a gente não faz. A gente não faz isso. Outra coisa, lembra aquele momento da manhã que, gente, são dicas que se vocês começarem a colocar em prática, vocês vão ver que o trem funciona. Então, você sabe bem o que eu tô falando, né, Luzia? A posição que a gente faz. Gente, é uma posição agachada, era o certo. E é a biomecânica natural que funciona. Isso ajuda muito, tá? Isso ajuda muito. Eu tenho pacientes que fizeram tudo isso da alimentação e elas precisaram entrar com a biomecânica natural, colocando lixinho pro trem funcionar. E tá tudo bem. Por quê? Porque é normal, faz parte do processo, tá tudo certo. De manhã, quando vocês vão tomar água lá em jejum, que eu falo todos os dias, mais uma vez, água em jejum de 100 a 500, 600 ml por dia, faz agachada, bebe a água agachada, dá aquela agachada realmente. Isso, gente, isso faz diferença, são detalhes que faz diferença. Sabe por quê? Você vai alongar ali a posição e vai ficando, já vai dar o estímulo, né, pro seu corpo, pro seu intestino ficar na posição que ele precisa ficar, certo? E, gente, olha só que importante isso. Hoje o joelho não ajuda. É verdade, no seu caso, o joelho não ajuda, mas quando a pessoa ela tem uma dificuldade no banheiro e o joelho tá ok, isso ajuda demais. Mas não, no seu caso não, né? Mas a gente não tem esse problema porque a sua alimentação está boa e você faz o uso de kefir, não faz? Eu lembro que você me falou alguma coisa ou você queria fazer. Gente, eu tô falando que eu lembro isso porque a Luzia, ela faz parte do nosso grupo. E algumas meninas estavam falando sobre kefir essa semana. Essa semana. Outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês, gente, presta atenção. Olha só que importante. 80% da serotonina é feita no intestino. Então, pensa um intestino inflamado. Pensa, se ele vai produzir serotonina, que é o hormônio do prazer. Não vai. Ah, então você falou pra mim que você também queria. Eu acho que era a Neuci que queria. Não lembro, Lu. Oi, boa noite. Quantos litros de água tomo por dia? Meu peso é 78. Vamos ver. Vamos calcular aí. É a base de 35 ml. Deixa eu virar aqui um pouquinho, gente. 78, vezes 35. No mínimo 2 litros 730, tá? É o mínimo de água que você precisa por dia. Mas coalhada em casa. A coalhada é maravilhosa. Muito bem, Lu. Coalhada é top também. Muito bom mesmo.
Então, voltando lá que eu tava falando da serotonina, gente. Serotonina, hormônio do prazer e bem-estar. Bem-estar, hormônio do prazer, gente. A gente precisa desse hormônio funcionando pra gente estar bem, pra gente não querer atacar tudo, pra ansiedade não tá 1000. Aí o seu intestino tá inflamado, tá tudo uma porcaria. 80% da serotonina é produzida lá. Vai produzir? Vocês têm a resposta. Por nada. Não vai produzir, né, gente? Não vai produzir serotonina suficiente. Não vai produzir. Então, a gente precisa facilitar o nosso estômago e o nosso intestino, fazendo as coisas que a gente precisa fazer para ele melhorar, tá? Aí, depois de fazer tudo isso, gente, que a gente entra naquela polêmica do glúten e da lactose. Ai, Liz, mas o problema é o glúten, o problema é a lactose. Posso, não posso, enfim. Ai, é o glúten que tá fazendo mal pro meu intestino. Ai, é a lactose. Vamos entender uma coisa, de uma vez por todas. Se você não é alérgico, não é intolerante, não é nada de glúten, de lactose, você pode sim consumir glúten e lactose. Mas você não vai consumir em excesso, igual você não vai consumir em excesso nenhum outro alimento, gente. É muito fácil falar assim, o problema é o glúten e a lactose, mas aí você come pão de manhã, de tarde, de noite, na janta e tudo quanto é horário. Aí seu café da manhã é pão com leite, seu almoço é pão com leite, à tarde é pão com leite, à noite é pão com leite. Claro que vai fazer mal, vai dar ruim, obviamente. Não tem nem como, entendeu? Então não queira colocar a culpa no pão, no glúten, na lactose, se você não faz nada que precisa ser feito. Agora, se a pessoa ela é intolerante ou alérgica, aí não dá, né? Realmente ela vai passar mal. O alérgico é fora de base, gente. Se comer vai dar ruim total. Agora, o intolerante, ele até consegue comer algumas coisas. Eu, por exemplo, sou intolerante. Então, eu como, às vezes, minha mãe faz um creme de queijo, eu como. Se eu tô com vontade de tomar um sorvete, eu como. Eu chupo sorvete. Mas também não estou consumindo iogurte. Se eu tomo leite, eu tomo sem lactose, também sem exagero. Então, esse equilíbrio que eu sempre falo, emagrecimento e saúde, tem 2 palavrinhas que você tem que ter na sua cabeça, gravada. Equilíbrio e constância, equilíbrio e constância. Você vai equilibrar o que você come e você vai fazer isso constantemente na sua vida. Em tudo, quer que o seu intestino funcione, você vai colocar essas dicas que eu te dei hoje constantemente na sua vida. Não é beber água. Uma semana o intestino funcionou, parei de beber água. Começou a consumir fibras, o intestino funcionou, parei de consumir fibras. Aí não dá, né, gente? Aí o intestino vai ir e vai voltar sempre, não tem nem como, certo? Bom, pessoal, era essas dicas, né, que eu queria dar pra vocês hoje, pra melhorar o intestino de vocês. Coloquem em prática, anotem, coloque igual eu falei, uma de cada vez, aos poucos, não queira abraçar o mundo, tá? Faz esse intestino funcionar. Porque a gente precisa desse hormônio que ele é produzido aí no intestino. A gente precisa estar bem. Se o intestino não está bem, você vai estar de mau humor, você vai estar insuportável. Então começa a colocar em prática para você ter resultado, tá bom? Semana que vem a gente tem live novamente. E podem deixar lá na caixinha, eu vou deixar uma caixinha pra gente conversar. Podem deixar os temas que vocês querem ver por aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem.